Olá, todo mundo, tudo bom? Hoje vai ser o vídeo mais completo, né? No Instagram eu postei resumo. Hoje eu vou postar aqui o vídeo mais completo com uma revisão mais extensa, mais detalhada do que a gente estudou, tá? Então tudo começa com célula, né? A célula é aquilo que compõe os seres vivos, né? Tirando os vírus que são seres vivos acelulares. A célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A célula eucarionte, porque a procarionte é só membrana e citoplasma. O DNA está disperso. É uma característica exclusiva das bactérias, né? E as arqueobactérias, o pessoal do reino Monera. Continuando sobre a célula eucarionte, a gente vai achar dentro do citoplasma organelas, e cada organela vai ter a sua função. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os retículos ficam bem perto do núcleo, porque lá vão copiar a informação do núcleo, do DNA, e vão transcrever a substância no retículo. Retículo endoplasmático rugoso e liso. Um vai produzir substâncias proteicas, o outro lipídicas, né? Gorduras, óleos. Quem que vai produzir isso nos retículos? Os ribossomos. Ribossomo vai no retículo, produz. Tudo que é produzido é guardado no complexo de Golgi e depois ele libera quando o corpo necessita da substância produzida. Tudo que entra ali na nossa célula para depois o ribossomo aproveitar para montar uma substância ou por conta de defesa, entre outras coisas, é o lisossomo que faz. Lise vem de quebra, então são organelas que vão quebrar coisas que entram dentro da célula. Já a mitocôndria é uma organela que a gente herda da mãe, que herdou da avó, que herdou da bisa, sempre do lado feminino da família, que nos fornece energia. Ela combina glicose e oxigênio e faz uma reação química que libera energia. E para finalizar, nós vamos ter organelas que são exclusivas das plantas. Primeira, cloroplasto, que vai fazer a plantinha fazer fotossíntese. Por isso que as plantas são verdes, porque elas têm essa clorofila verde. Outras têm a clorofila vermelha, amarela, mas no geral verde, tá? E é assim que ela faz a produção de carboidrato. As plantas também têm um vacúolo que permite que elas fiquem rígidas, aqui ó, cheias de água. Por isso que a gente joga sal na folha, dá um tempo para ela ficar murcha, porque o sal puxa a água de dentro do vacúolo das folhas. E por fim, as plantas têm uma parede em volta da membrana. Lembra que é membrana, citoplasma e núcleo. Em volta da membrana nas plantas tem a parede celular que é feita de celulose, que é o papel onde a gente escreve, onde a gente lê, o que a gente usa, né? E aí a gente sai dessa questão da produção, da liberação de energia, da transcrição do DNA, de tudo isso, e a gente passa para a questão mais focada no DNA. Então a gente vai focar agora no DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele é formado por duas fileiras de açúcares, que são as desoxirriboses, as bases nucleotídicas, que tem a base A, que sempre liga com a base T, a base C sempre liga com a base G. Na faculdade a gente brincava que era Thaís Araújo e o cigano Igor, né? Então, Igor, né? C com G, cigano Igor, que era um personagem de uma novela, e T com a Thaís Araújo, que é uma atriz muito famosa, né? E tanto uma barra de açúcar quanto a outra parte da fita de açúcar e os nucleotídeos são emendados por uma ponte de hidrogênio. O DNA ele vai se enrolar em proteínas porque ele desenrolado é gigantesco, né? E fica dentro de cada uma das suas células. Então ele está lá enrolado. E ele vai ter algumas proteínas que ele vai se enrolar que vão deixar ele mais apertado, mais compacto, que é a heterocromatina, que é uma região que você não que a célula não precisa ler, e vai ter uma região que vai ficar um pouquinho mais aberta, que é onde a célula pega a informação para produzir a substância. Por exemplo, a pele precisa produzir melanina. Então a eucromatina vai deixar esse gene menos compactado para que essa informação seja transcrita. Tudo bem até aqui? Muita informação, né? Eu sei, calma. Então vamos voltar lá. DNA, açúcar, desoxirribose, bases nucleotídicas, sempre letra T de um lado, A do outro. Se tem A de um lado, T do outro. C de um lado, G do outro, G de um lado, C do outro. É uma combinação sempre. Isso forma o código da vida. A gente sai dessa questão da transcrição, né, da interpretação do DNA, da ligação do DNA, e a gente começa a entender que o DNA ele vai se novelar numa hora muito específica, na hora da divisão celular, ele vai formar cromossomos. Cromossomo é DNA, tá? Mas ele está enovelado, ele está configurado de um jeito que ele possa se dividir e multiplicar.
se multiplicar e dividir. Bem, quando a célula se divide, a gente vai para dois lados: divisão mitótica e divisão meiótica. A mitose, ela vai ser a divisão para proliferação de células no nosso corpo. Então é para crescimento, desenvolvimento, recuperação, regeneração, tudo isso é mitose. Uma célula vai passar por prófase, duplicação do DNA, metáfase, onde a célula fica com o DNA bem no meio, meta significa meio, anáfase, que é a quebra do DNA para os polos da célula, telófase, onde essa primeira célula que cresceu, duplicou e quebrou o DNA se divide em duas. Já na meiose vai acontecer duas vezes isso. Vai ter a da prófase, metáfase, anáfase, telófase 1 e depois a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase 2. Porque uma célula primeiro vai se dividir em duas e depois ela vai se dividir em quatro. Qual é o intuito? Criar células reprodutoras. Célula reprodutora só carrega 50% do DNA, porque vai juntar 50% do macho com 50% da fêmea, tanto nos vegetais quanto nos animais, quanto nos outros seres vivos, né? Sempre o DNA masculino, 50%, DNA feminino, 50%, vão se juntar para formar um ser vivo com 100% do DNA. Meiótica, agora a gente vai para o encontro das células, né? A reprodução. A reprodução, ela vai trazer características que já acontecem na família. Então, né, a cor da pele, tamanho do organismo, textura da pele, se vai ter escama, se vai ter pelo, se vai ter pena, se vai ter bico, tudo isso vai estar estipulado nos genes transmitidos na reprodução. Quem estudou isso foi Gregory Mendel, em 1800, né, vamos deixar isso quieto, faz muito tempo, e ele não tinha conhecimento do DNA ainda, o DNA ainda não tinha sido descoberto, né? Então ele chamava de alelos. Os alelos que faziam as combinações que iam fazer a característica aparecer. As características que aparecem em maior quantidade na população, eles chamam elas de dominantes. As características que aparecem em menor escala são as características recessivas. E aí ele começou a transformar esses alelos em letras para interpretar a transmissão. Por exemplo, uma vaca marrom, azão, azão. Uma vaca albina, azinho, azinho, branca, né? Azinho, azinho. As duas se cruzam. Se der tudo marrom, é porque o gene marrom é dominante. Se desse tudo branco, significa que o gene branco era dominante. E quando malha, mistura o marrom com o branco, significa que a gente tem um gene codominante, né? Que é o heterozigoto, que é o azão, azinho. Mas nas ervilhas não acontece desse jeito, né? A gente tem a cor amarela sendo dominante, azão, azão, a cor verde sendo recessiva, azinho, azinho, e a junção das duas, que dá o azão e o azinho, a gente poderia pensar, vai dar meio verde, meio amarelo, ou um amarelo meio esverdeado, um verde esverdeado. Não, só dava amarelo. Então a cor amarela domina. É igual a cor de olho castanho domina a cor de olho azul, né? Eu conversei bastante com vocês sobre isso. Como que ele então traduziu isso na matemática? Ele começou a fazer cruzamentos, né? Ele começou a fazer probabilidades. E a probabilidade é esse esqueminha que eu vou botar na tela agora, onde a gente vai ter um jogo da velha, as bordas do jogo da velha são colocados os genes separados, né? Sempre metade de um vai juntar com a metade do outro nos quadrados de baixo. Então, o primeiro quadrado vai ter azão, azão. Por quê? Primeiro o azão lá na vertical e o azão na horizontal que vem do outro parceiro. Já o segundo vai dar azão que vem da horizontal com azinho que vem na vertical. Embaixo, o primeiro quadrado, azão, azinho. Azão desce na vertical, azinho vem da horizontal. E o último, azinho, azinho. Cada uma dessas chances, são chances, não são certezas, vai ter a sua porcentagem. Se é uma chance de 4, é 25%. Se é duas chances de 4, 50%. Se é 3 chances de 4, 75%. Se são 4 chances de 4, 100%. Se não deu nenhuma chance, 0%. Então é bem simples esse cálculo. E aí a gente pode trazer isso para um heredograma, uma árvore genealógica. Sempre que tiver um quadrado é um macho, sempre que tiver um círculo é a fêmea. E quando tiver pintado, vai ser a característica estudada, o fenótipo que eu quero estudar. Então, eu quero estudar o fenótipo de vacas marrons. Então, toda a minha árvore genealógica das vaquinhas, todas que são marrons, azão, azão, vai estar pintada.
As que forem azinho, azinho, que são brancas, não vai estar pintada. As que forem azão, azinho, que são malhadas, também não vão estar pintadas. Só vai ter em destaque o gene que eu estou estudando. E isso é interessante para quê? Para a gente analisar como os genes se multiplicam, como os genes passam, né, ao longo das famílias, né, ao longo das gerações. E isso pode levar a gente a manipular esses genes. Acontece muito isso com cachorros, né? A gente tem várias espécies, não, né? Várias raças de cachorro, né? Vários espécimes diferentes de cachorro. E eles são usados para diferentes fins, né? Então a gente tem cão pastoreiro, cão de guarda, cão de companhia, cão guia. E como eles fazem isso? Eles vão juntando é, os interesses nas raças. Então eles observam que essa família de um cachorro tem muita velocidade e a outra família tem muita resistência. Eles vão juntar esse cachorro, essas rastas, né, dessa família que tem grande resistência, com essa família que tem muita velocidade, para formar um cachorro resistente e rápido, o que pode levar a um cão pastoreiro. Ah, eu tenho um cachorro com um ímpeto muito territorialista e eu tenho uma raça de cachorro aqui com muita tônus muscular. Eu vou fazer um cachorro para defesa da casa, né? Um cachorro de proteção, um cachorro guarda. Então isso a gente chama de biotecnologia mais rasa possível, mas é um jeito de a gente manipular os genes para nosso benefício, tá? Não existe só esse exemplo, tem vários. Clonagem é biotecnologia, né? Onde você pega uma célula, um óvulo, né? Tira o DNA da mãe desse óvulo e enxerta um DNA completo lá dentro e você tem a formação da vida. A gente também tem os organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos, onde a gente interage genes, geralmente de plantas, né? Que tem algum problema, são muito onde geralmente a gente interage genes de plantas com genes de outra planta que tem uma coisa que nos interessa, por exemplo, eu quero uma planta resistente ao frio, então eu vou pegar o gene de uma semente resistente ao frio, avelã, e vou colocar numa planta que não é tão resistente ao frio, milho. E aí eu interajo o gene da avelã com o milho até formar um milho geneticamente modificado com genes de avelã, que vai dar mais resistência nele às mudanças climáticas, somente ao frio. Bem, então esse é o nosso resumão do nono ano. Eu espero ter abordado todos os temas. Bem, aqui eu descobri que eu não falei sobre a radiação, né? A radiação ela interage com o DNA, né, do ser vivo e acaba modificando esse DNA, o que pode causar câncer ou até mesmo a morte da célula, né? A destruição do ser vivo. Então é isso, galera. Um grande abraço, um beijo e boa prova para vocês. Tchau!